Seguir a Jesus sem religião. Fábio Queiroz. A comunhão é com os pobres e necessitados e não com um grupo religioso. A igreja que os apóstolos fundaram foram movimentos livres de caridade e nada tem a ver com o sistema imperialista e eclesiástico que transformaram o evangelho em comércio. 1. Jesus nunca construiu templos, nunca fundou nenhuma corporação, instituição, empresa chamada igreja. A terceira geração o fez. Jesus chamou de igreja a todos que foram comprados com seu sangue. O povo cristão. Igreja é gente, é todos que seguem Jesus, não instituição religiosa. A igreja de Cristo não é formada pelo local sagrado, e sim por pessoas. A igreja verdadeira é orgânica e não institucional. Entende-se por igreja a união dos santos. Santo significa separado para servir. Então concluímos que aonde quer que aqueles que são separados para servir se unam ali, então teremos uma igreja. Pode ser num hospital, num orfanato, na rua ou até em casa, não sendo necessário absolutamente mais nada do tipo ser fiel a uma empresa, uma corporação, enfim, uma instituição religiosa. 2. De acordo com Jesus, onde estiverem 2 ou 3 que creiam nele, ali está a igreja. A igreja é o povo que segue a Jesus, pois Cristo está com eles, conforme prometeu em MT 18. Assim, se 2 ou 3 amigos cristãos se encontrarem para falar sobre as lições espirituais, ou para servirem alguém, ali é a igreja. Isso é congregar-se, reunir-se pelo evangelho. A comunhão é com os pobres e necessitados. Não existe a necessidade de um templo, de uma carta papal, nem de fazer parte de uma empresa, instituição ou corporação para isso. Reúna-se com a família, em casa. Quer reunião melhor? Siga o exemplo dos apóstolos que se reuniam em casa, e não do sistema religioso que criou corporações. Em termos bíblicos, a igreja é simplesmente aqueles que estão seguindo a Jesus, a família de Deus, e não uma instituição religiosa criada por homens. 3. Jesus nunca exigiu a frequência a cultos ou missas regulares aos domingos. Aliás, não existe uma só passagem mostrando que Jesus fazia cultos, ou participava de alguma procissão religiosa na rua, ou mesmo ensinou alguma ritualística ou liturgia religiosa como coral, coreografia, danças, músicas, palmas e demais tralhas de origem pagã. Nem sequer pediu para que se erguessem templos, catedrais, obeliscos e instituições religiosas. A verdadeira igreja é o povo que segue a Jesus, cultuava a Deus servindo o irmão no dia a dia vivendo. A igreja, povo, dos apóstolos era orgânica e bíblica. A igreja institucional não existe. Os apóstolos não construíram templos. O templo que frequentavam era um pátio aberto. As sinagogas eram bibliotecas. Nem fundaram denominações, muito menos ensinaram qualquer coisa acerca de liturgias religiosas. A palavra era passada boca a boca de graça. Não recolhiam dízimos. Quando havia oferta, era para os famintos. 4. O Concílio de Nicéia foi onde tudo começou. O cristianismo institucional como conhecemos hoje teve suas bases estabelecidas no Concílio de Nicéia. Todos os dogmas religiosos cristãos atuais como rituais, liturgia, ritualística, coro, coral, coreografia, hierarquia sacerdotal, procissões, púlpitocentrismo, templocentrismo, roupas clericais, datas festivas e demais bases religiosas foram estabelecidas no século IV no Concílio de Nicéia em Roma. O Concílio de Nicéia foi patrocinado pelo imperador romano pagão Constantino. Quando foi estabelecido os credos da nova religião, os católicos romanos, com o objetivo de adquirir poder, domínio e controle, Constantino criou um império religioso, transformando o que era antes a fé de oprimidos, em religião de opressores. Foi a melhor solução para transformar uma Roma política fragmentada em Roma religiosa imperial. O imperador pagão desviou recursos financeiros do Estado para construir a Basílica de São Pedro. Marcou com grandes templos e obeliscos que os cristãos primitivos tinham marcado apenas com a fé e amor. 5. Jesus disse que seria levantado povo cristão, primeiramente sob Pedro, MT 16,18, e posteriormente sob os demais apóstolos, F 2:20, não sob Constantino, não sob o Papa, não sob Lutero nem Calvino. A partir da terceira geração, seus seguidores o desobedeceram, e criaram as igrejas institucionais constituídas não sob fundamento dos apóstolos, mas sob fundamento daqueles que assassinaram a Jesus, sob fundamento de Roma.
que jamais deixou de ser quem sempre foi, e hoje é representado pelo Vaticano. Basta analisar as obras do passado. Sobre a edificação do povo cristão, foi dito ainda: as portas do inferno não atingirão a minha igreja. A igreja é o povo que segue a Jesus. Assim, qualquer mente com o mínimo de discernimento percebe que uma organização, instituição, corporação, empresa religiosa, além de serem antibíblicas, não foram fundadas por Deus. Inúmeros erros surgem na igreja quando a autoridade ou governo entrega a alguém que não seja Cristo. Sim, são corporações humanas e não divinas, e por isso, as portas do inferno as atingem constantemente. Tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos, além de ter prestado um desserviço ao Evangelho. Por isso, Deus na sua infinita sabedoria orientou que sua palavra fosse passada de boca a boca, de graça, de pai para filho, de geração em geração, através da família. Dessa forma não seríamos manipulados por essas corporações da fé. O erro está em achar que a palavra igreja equivale a uma corporação, uma empresa, uma instituição, com templos, obeliscos, governos, hierarquias, rituais e dogmas, quando tão somente significa o povo cristão. Igreja é você. Devemos obedecer a Jesus e não à instituição. Como pode alguém ser igreja e ir à igreja? Portanto, ninguém deve achar que recebeu autoridade de Deus, ou do cartório, para fundar instituições tão somente porque algum dia resolveu ler a Bíblia e acreditou estar iluminado por Deus. Pois Deus dispôs autoridades apostólicas e não constantinianas, nem protestantes. 6. O maior golpe de todos foi a instituição da igreja como representante dos desígnios divinos na terra. Conseguiram essa façanha no passado e continuam a conseguir até hoje. É impressionante, mas o povo pensa que aqueles carinhas vestidos de sacerdotes, pastores, bispos, ou de qualquer outra fantasia sacerdotal representam Deus. O povo crê isso. É que é trágico e engraçado. O mais engraçado é que, num passado não tão distante, quando a lealdade a Cristo foi substituída pela lealdade à igreja e seus líderes, com o intuito de impor autoridade, domínio e controle sobre o povo ignorante, foi estabelecido o preceito de que, quem negasse a igreja também negava a Cristo. Uma extrema reação contra este absurdo levou reformadores a protestar contra essa aberração teológica. Qual foi o resultado? Teriam os reformadores conseguido exterminar a doença dessa aberração teológica? Não. Apesar da reforma ter se levantado contra esta corrupção do raciocínio, os protestantes e evangélicos acabaram caindo nos mesmíssimos erros, ao criarem denominações organizadas, sistemas interligados de hierarquia e processos de manutenção do sistema, de modo que, por conveniência, esta herança não morreu no catolicismo, mas foi propagada através de Lutero e Calvino, que nunca tiveram a intenção de zerar o catolicismo e seus dogmas, nem de destruir todos os seus pilares, mas apenas reformar. Por isso, os evangélicos protestantes vivem sob herança romana, não apostólica, seguindo o mesmo formato de sistema que os protestantes combateram com peso na época medieval. 7. Não existe hierarquia na igreja, lembrando que igreja é o povo que segue a Jesus. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus 20, 25 a 27. Diferente do que muitas vezes a igreja institucional ensina, não há hierarquia na igreja. Tem de ser o contrário de uma hierarquia. Hierarquia há no governo, no mundo, no emprego e em outros lugares. Mas entre nós não deve ser assim. Estamos todos na mesma posição em Cristo e somente Deus está acima. Nossos dons apenas nos são dados para que ajudemos uns aos outros, mas não nos tornam maiores, nem provam sermos melhores, pois são dados de graça. Não existe governos eclesiásticos. Essa ideia veio a surgir com o catolicismo romano para exercer domínio, autoridade e controle sobre a massa, sendo perpetuado pela reforma protestante, dando continuidade ao sistema imperialista de domínio e controle. Depois acrescentou: Vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. O que Jesus disse tem algum valor.
ou a palavra dos discípulos é mais valiosa do que a de Jesus? 8. Pastor, bispo, presbítero e diácono. Pastor nunca foi um cargo institucional de sacerdote ministrando culto divino no templo. Tampouco, como vemos hoje, alguém que foi num cartório, pagou R$ 200, tirou um CNPJ, virou pastor e agora pode dirigir a vida dos outros se colocando como intermediário entre Deus e as pessoas, em outras palavras, exercendo a função sacerdotal. Não, 1000 vezes não. Após a morte de Jesus, nenhum sacerdote tem mais o direito de representar Deus na terra. Após a morte de Jesus, somos totalmente independentes de homens, e totalmente dependentes de Deus, como está escrito, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. 1 Tim 2:5-6. O pastor bíblico era só um pregador do Evangelho, assim como todos devemos ser. Era só um guia, queria conduzir a palavra aos recém-convertidos até terem o conhecimento necessário para ir por todo o mundo e pregar, abandonando assim o guia, como o pastor Cristo fez com os discípulos. Para ide e pregai o Evangelho, a ordem sempre foi ide e pregai e não vinde escutar a vida toda as mesmas coisas. Bispo era o mesmo pregador do Evangelho, só que ele era um ancião, uma pessoa idosa, sábia, mais experiente, um orientador, não de meninos na fé, mas de pessoas que já haviam chegado na maturidade da fé e no conhecimento do Evangelho. Presbítero, diácono, nada tem a ver com o clero da religião, mas sim, ajudantes. A proposta de Cristo é que, chegando à maturidade, todos nós pregassemos o Evangelho, diferente do que o sistema religioso propõe. Para o sistema, a ovelha deverá ser pastoreada para o resto de sua vida, deverá sempre ouvir as mesmas coisas e nunca deverá deixar seu guia. 9. Diferente do que o sistema propõe, de acordo com Cristo, não existe um chamão espiritual encarregado de pregar o Evangelho enquanto os outros trabalham para sustentá-lo. Isso é herança católica. Todos nós somos sacerdotes, portanto a obrigação de anunciar o Evangelho é de cada um de nós. Todos devemos anunciar, não é pagar para os outros fazerem isso no seu lugar. Reflita, será que todos nós devemos viver de caridade? Imagina se todo mundo que fosse pregar o Evangelho vivesse de caridade, seguindo a lógica. Ninguém iria trabalhar, não? Devemos trabalhar e anunciar o Evangelho, seguindo o exemplo de Jesus e dos discípulos. É a obrigação de cada um de nós. Jesus não deixou homens para que estes imponham autoridade sobre você. Ele deixou unicamente discípulos. Mt 23:5-8. Em Cristo, devemos ser nossos próprios pastores, nossos próprios sacerdotes. Aquele que não é mais um menino na fé, chegou na maturidade e plenitude de uma fé viva. O Espírito do Pai habita nele. E se o Espírito do Pai habita nele, não há necessidade que ninguém o ensina, pois o Espírito faz. 1 João 2:27. 10. Qual, pois, a necessidade de um homem com cargo sacerdotal, para nos guiar se temos os evangelhos em casa? Poderia esse sacerdote revelar algo que vá além dos evangelhos? Caso a resposta seja positiva, esse sacerdote deve ser rejeitado. Caso a resposta seja negativa, não há necessidade de ouvi-lo. Sim, enquanto os crentes não desenvolverem uma consciência profunda do Evangelho, acharão essencial congregarem em instituições eclesiásticas e ouvirem seus líderes ou cairão na fé. Em outras palavras, todos que pensam assim se enquadram em imaturidade, meninos na fé, pessoas no leite. 11. Servir uma instituição religiosa cristã significa fazer parte de um sistema complicado, segmentado, controverso e dividido. Para se ter ideia, existem mais de 40.000 religiões, 20.000 denominações religiosas só evangélicas, que não se entendem, que são contraditórias, que se divergem. A verdade está dividida. Que espírito confuso é esse que revela algo diferente para cada líder religioso? A verdade é uma só, não é duas nem três. A divisão do sistema religioso só nos mostra a grande incoerência doutrinária que possuem. Como não enxergam o óbvio, um reino dividido pode subsistir? Sem dúvida, o inimigo teve grande sucesso plantando a semente do joio, da divisão, instituições. Por isso, é fundamental respeitar as autoridades instituídas por Deus, RM 13,1, e não criar instituições religiosas que são a maior causa da divisão entre os cristãos. A igreja institucional é o reflexo de uma pobreza espiritual, reflexo de pessoas carnais, terrenas, e que estão no leite. A doutrina de Jesus é superior,
Ela é relacionamento evangelho boca a boca dia a dia, cuidando dos enfermos, limpando leprosos, de graça, visitando viúvas órfãos. E não cantando, dançando e batendo palmas no banco de instituições. 12. Optamos por voltar às raízes. Optamos então por buscar a igreja fundada pelos apóstolos, livre da herança templocentrista e púlpito-centrista romana. A igreja onde o teto é o céu e onde não há paredes, ao invés de ficar sentados no banco da instituição cantando musiquinhas. Devemos alimentar os famintos e curar os enfermos ao invés de pagar os outros para fazer isso em nosso lugar. Abandonamos templos e igrejas para pregar o evangelho a todas as criaturas, sem dinheiro, de graça, boca a boca como no passado. 2 Reunidos em nome de Jesus já é uma multidão. Todo grupo grande demais se torna uma torre de Babel, e concentração de poder, consequentemente se corrompe. Acho que essa necessidade que as pessoas sentem, de ter um líder, alguém a quem seguir, é resultado de um evangelho distorcido que vem sendo pregado há muito tempo. Buscam a figura do pastor, como alguém que baterá asas e voará carregando todo o rebanho no bico. Jesus nos chama a caminhar com ele, segui-lo e fazer discípulos dele. Jesus, o Aki Araújo comentou em Seguir Jesus Sem Religião de Fábio Queiroz. Concordo com muita coisa que foi falada. No entanto, há um certo radicalismo. Por exemplo, de fato Jesus não fundou nenhuma instituição. No entanto, isso não significa que é errado termos um templo para cultuarmos a Deus. Uma coisa é idolatrar esse templo, mas outra coisa é entender que é apenas uma forma de organização social. Quanto à hierarquia, concordo que, como mesmo disse Jesus, aquele que quer ser grande que seja servo de todos. É exatamente isso. No entanto, isso não quer dizer que nós não devemos nos submeter às autoridades. Em alguns textos é clara a recomendação de sujeição, indo de encontro ao que você disse, pois está escrito em Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Outros textos 1 Coríntios 16:16, 1 Timóteo 5:17 etc. Também é clara a divisão de funções, conforme o dom que cada um recebeu. Você até comenta a respeito disso, só que isso também reforça que há sim uma igreja organizada e que vai além de uma simples reunião familiar. 1 Coríntios 12:28, Efésios 4:11, Atos 20:28 etc. Por fim, conforme disse, concordo com muita coisa que você falou, mas há alguns pontos que são equivocados quando confrontados com a própria Bíblia. Assim, precisamos ter uma visão sempre equilibrada das coisas, e saber separar aquilo que queremos acreditar ou gostaríamos de acreditar, com aquilo que realmente é relatado na Bíblia como a verdade. Graça e paz. Resposta de interpretação de tudo para o Aki Araújo. Quando o véu do templo se rasga, Deus está dizendo que não tem mais construções de templos físicos. A forma de organização social é conhecer a palavra e apresentar ela a todos em todos os dias e lugares possíveis. A autoridade é de quem compreendeu de graça e ensina de graça, porque tudo de Deus vem do alto e de graça, mas não de quem pagou faculdade teológica para depois ter que cobrar para pregar. A divisão de funções conforme o dom espiritual que cada um recebeu não tira a responsabilidade individual necessária para ser salvo, a qual é conhecer a palavra e apresentá-la aos estranhos e desconhecidos lá fora, porque igreja significa chamados para fora, fora do universo material que não consiste de palavra eterna, espírito e verdade. Nesse sentido, a igreja é sim uma organização que vai além de uma simples reunião familiar, mas uma organização de pelo menos 2 ou 3 que não tem arrecadação material, espírito e verdade, da qual todos os rituais da lei, as histórias, os milagres etc. indicam em linguagens figuradas que é um mal muito grave de lepra. Os pontos equivocados são dos materialistas que pensam em ficar ricos com a palavra, por isso interpretam que as ceias dos primeiros cristãos e suas arrecadações são para serem copiadas como exemplo, e tropeçam na pedra da palavra Jesus, inspirada justamente para aflorar as intenções dos filhos da serpente do Deus Mamon, uma sabedoria eterna que proteja a palavra da salvação, como quem fala por códigos para não ser preso ou morto. O Espírito inspirou os primeiros cristãos para servirem de figuras eternas e cumprirem a palavra só naquele tempo,
Mas no nosso tempo do conhecimento cétuplo tudo se resume numa tradição oral de quem conta uma boa notícia em todos os dias e lugares possíveis, pois a reunião de Jesus tem que ser em todo tempo e lugar sem hora marcada e empresa, pois isso não é clandestino de quem é perseguido pelo Evangelho eterno. Caso contrário é prostituta sentada na besta do governo mundial. A ordem em Apocalipse é sai dela quem é meu povo. A sua interpretação da palavra é fraca de como quem não tem memória e raciocínio para captar o todo e não tropeçar em partes de versículos. Pois as coisas de Deus não são apenas copiar o que está registrado do que outros fizeram ou deixaram de fazer, papagaio, mas é memorizar, entender e conhecer pela prática de quem já foi batizado no Espírito Santo. E nunca simplesmente copiar como uma máquina que não tem espírito para entender e conhecer. Isso é o que Jesus falou sobre ouvir de mau grado. Assim, precisamos ter uma visão sempre equilibrada das coisas, e saber separar aquilo que queremos acreditar ou gostaríamos de acreditar, com aquilo que realmente é relatado na Bíblia como a verdade. O que a nossa carne quer acreditar e gosta de acreditar é fama e dinheiro fácil em nome de Jesus, arrastando multidões para o inferno. Espero que entenda, porque não estou falando grego, apenas na linguagem de figuras da Bíblia. Graça e paz. Link da postagem na descrição.